Olá, como vai você? Eu vim falar deste artigo da doutora Bruna Pitaluga a respeito da suplementação de ferro na gestação, pois tem sido muito frequente recebermos no consultório. Eu, que sou psiquiatra, já recebi gestante encaminhada para tratamento de depressão, que na verdade tinha deficiência de ferro. E os sintomas são parecidos com a depressão, que eu chamo de depressão nutricional. Mas eu não vim falar dessa depressão. Eu vim falar da importância do ferro no neurodesenvolvimento, isso é, na formação do cérebro fetal. O cérebro fetal começa sendo formado nas primeiras semanas já da gestação. E o ferro é um importante fator no direcionamento, digamos assim, dessa diferenciação das células para se formarem um novo cérebro. Bom, nas primeiras semanas nós temos a formação da célula neuronal primordial, que vai se dividir e ali vai se originar em outras células neuronais. A mais famosa, o neurônio, vamos dizer assim. Bom, o que acontece? Para essa célula se diferenciar em neurônio, ela precisa de um sinalizador bioquímico que tem ferro na sua composição. O neurônio se formou, foi diferenciado, ele vai ter que migrar para a região do cérebro, onde ele vai desempenhar a sua função. Então, ele vai se especializar. Mas antes de se especializar, ele tem que chegar naquela região, que pode ser o lobo frontal, parietal, temporal, occipital. E ele vai ter que ser direcionado por esses sinalizadores químicos, que também tem ferro na sua composição. Mas ele vai ter que ter energia para se deslocar. E aí também, na mitocôndria, é preciso o ferro para gerar essa energia. Olha a importância do ferro. Se esse neurônio não tem ferro para fazer energia, ele não consegue chegar na região onde ele tem que se especializar e fazer novas conexões para fazer o seu pleno funcionamento. Então aí nós temos um risco grave de uma deficiência funcional do cérebro, vamos dizer assim. Bom, vamos supor que o neurônio chega no local, lá no lobo, onde ele vai exercer a sua atividade para o resto da vida, digamos assim. Ele vai ter que fazer essas conexões. E essas conexões também são guiadas por elementos bioquímicos que têm ferro na sua composição. Vocês conseguem dimensionar a importância que o ferro tem na formação do cérebro infantil? E outra, não sei se vocês sabem, mas nós somos seres altriciais. Nós nascemos ainda por se desenvolver. O peso do cérebro no nascimento é 30% do volume total. E é no final do primeiro ano de vida que a criança vai atingir 90% do volume do cérebro de um adulto. Então veja bem o quanto que esse cérebro vai ter que se desenvolver no primeiro ano de vida da criança. E da onde vem o ferro que a criança tem na maior parte da sua vida no primeiro ano de vida? Da mãe. A mãe transfere esse ferro logo no finalzinho da gravidez. E ali, durante o parto, o médico também faz uma manobra para jogar um pouquinho mais de ferro. Se essa mãe está com deficiência, vocês acham que essa criança vai ter o quê? Uma deficiência de ferro. E comecem a raciocinar comigo. Essa mãe teve deficiência de ferro, então ela não supriu com as necessidades básicas para o neurodesenvolvimento. Durante a gestação, ela ficou com deficiência de ferro, então ela não consegue ejetar essa reserva de ferro para o filho se desenvolver durante o primeiro ano de vida. Lembrando novamente, o ferro não é transmitido pelo leite materno. O ferro que a criança tem é aquele que ele recebeu durante a gestação e no momento do parto. Então aqui a gente já começa a ver um cenário porque tantas crianças têm transtornos do neurodesenvolvimento durante os primeiros anos de vida, porque elas foram geradas num ambiente com deficiência de ferro. Vamos raciocinar, gente. Isso é importante, é uma informação valiosa. E por que essa informação é importante? Porque existem muitas mulheres que estão em idade fértil, tentando engravidar e que já estão deficientes de ferro. Eu mesma acompanhei um caso que ela não conseguia engravidar e ela estava com uma ferritina extremamente baixa e esse era um dos motivos que ela não engravidava. E aí engravida com deficiência de ferro, imagina a qualidade do desenvolvimento dessa criança, sobretudo o desenvolvimento cerebral, o neurodesenvolvimento, vamos dizer assim. Já nasce uma criança com deficiências qualitativas, o que muitas vezes a pessoa não consegue raciocinar, que ela acha que uma alteração no neurodesenvolvimento vai aparecer no exame de imagem.
por exemplo, numa tomografia quando a criança for pequena, mas não aparece, porque não é uma deficiência morfológica, não é uma alteração, vamos dizer assim, na estrutura física do cérebro, mas na qualidade do funcionamento da célula neuronal e das suas conexões. Isso determina importantes déficits durante os anos iniciais de vida e também ao longo da vida da pessoa, porque nós ficamos desenvolvendo o nosso cérebro durante quase toda a nossa vida. Isso é super importante, uma informação valiosa para você que está gestante. Cobre o seu médico se você está ou não com deficiência de ferro. Não aceite que seu médico diga que você não está com deficiência de ferro porque você não está anêmica. Bom, a anemia por falta de ferro é uma complicação. Essa deficiência, conforme ela vai ficando crônica, o teu organismo passa a não ter reserva de ferro. Então ele passa a economizar e passa a produzir menos células sanguíneas vermelhas. Tá? Que são as hemácias, elas vão tendo menos hemoglobina, que é uma forma de ferro dentro dessa célula. Isso é uma complicação da deficiência de ferro, não é a mesma coisa. Antes de você ficar anêmica, você já vai estar apresentando sintomas de cansaço, desânimo, dificuldade de raciocinar, de memória, insônia, síndrome das pernas inquietas e outras questões que podem levar você a ser interpretada como depressão. E isso é grave durante a gestação. E o mesmo ocorre para as mulheres que chegam com deficiência de ferro no período já do parto e vão ter que ter um período longo onde elas vão estar sob estresse, que são os primeiros anos de vida, não vão dormir, não vão conseguir se alimentar e já começam essa fase com deficiência de ferro. Isso é grave. E nós estamos aqui nessa luta para estar orientando vocês, futuras mamães, não fiquem com deficiência de ferro.